Boa noite, professores e colegas. Nosso trabalho é sobre a doença de Huntington. Eu vou falar sobre o diagnóstico dessa doença, conhecida como DH. Só se pode chegar a um diagnóstico clínico de DH através de um exame completo que geralmente vincula um exame neurológico e psicológico e uma história familiar detalhada. A ressonância magnética ou a tomografia computadorizada pode ser incluída, mas os achados destes procedimentos não são suficientes para formar um diagnóstico, e sim para excluir outros problemas que causam sintomas semelhantes. De forma similar, o teste genético pode ser usado para auxiliar a confirmar ou excluir o diagnóstico de DH. Entretanto, o resultado positivo do teste indicando a presença do gene da DH não é suficiente apenas por si próprio, sem um exame neurológico, para confirmar se já existe a manifestação clínica da doença. O diagnóstico de DH pode explicar por que a memória não é mais tão boa como costumava ser, ou porque a pessoa está se sentindo irritada ou deprimida. Na maioria dos casos, estes sintomas aparecem em torno da idade média, quando uma pessoa está entre 35 e 45 anos de idade. Um exame físico detalhado é executado para avaliar se o início da doença começou. O médico testará para sinais de movimentos involuntários do corpo. O teste genético verifica se há mutações dos genes de Huntington, o HTT, que codifica para a proteína de Huntington. A mutação que é verificado é uma mutação da expansão da objetiva tríplice da citosina, adenina e guanina, encontrada no gene do HTT no cromossomo 4. O código transformado em gene para uma proteína de Huntington que seja anormal e que danifique gradualmente os neurônios. Os cromossomos contêm genes que são as unidades básicas da hereditariedade. Um gene é uma sequência de DNA que codifica uma determinada proteína. O DNA é um polímero, uma longa molécula composta por nucleotídeos, em forma de uma dupla hélice. E o nucleotídeo é uma molécula composta por uma base nitrogenada, adenina, guanina, citosina ou timina, ligada a uma molécula de açúcar desoxirribose e um grupo fosfato. Interpretação do exame genético para a doença de Huntington. Através do número de repetições da citosina, adenina, guanina, né? Menor ou igual a 26 quer dizer que é normal, a pessoa não tem a doença. De 27 a 37, normal, mas instável, maior risco de que criança tenha a doença de Huntington. De 36 a 39, normal, com penetrância variável, instável em alguns estudos. A maioria dos pacientes tinha os sinais e sintomas. Igual ou maior a 40, anormal com penetrância completa, quer dizer que a pessoa tem a doença de Huntington. E exames neuroimagem ajudam a identificar a atrofia caudada.